Ancelotti deu uma entrevista ontem dizendo que tem muito carinho pelo futebol brasileiro, mas que ninguém falou com ele, que isso é assunto do passado até o meio do ano. Ele é técnico do Real Madrid. Ponto. Eu falei com o Jorge Jesus ontem, conversei com ele, e ele me disse. O Jorge Jesus quer a seleção brasileira, está muito claro isso. O contrato dele termina agora no meio do ano. Mas é possível, sim, pelo que apurei, ele sair do Al Hilal antes do Mundial de Clubes, que não tem problema com o Neymar. Se depender dele, fica claro, o Neymar, estando bem, físico e tecnicamente, joga na seleção. É importante frisar isso. Como você reagiria à possibilidade de ser convidado para dirigir a seleção brasileira? Eu penso que não há nenhum treinador do mundo, não é, que podia rejeitar um convite da seleção do Brasil. Fala aí, rapaziada! Após a demissão do Dorival Júnior essa semana, o tão esperado Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, disse que não tem planos para assumir a seleção brasileira e o nome que tem mais se aproximado é o de Jorge Jesus, que atualmente é técnico do Al Hilal, time que Neymar acabou de sair. Temos novas informações e você confere agora sem enrolação. Então, bora pro vídeo. Mais uma vez a seleção brasileira está sem técnico. Essa história vem lá da Copa do Mundo de 2022. O Tite avisou que qualquer que fosse o resultado, ele estaria fora da seleção. Eu vou dizer aqui que tive um almoço, uma conversa, fui convidado pelo Edinaldo Rodrigues, técnico da CBF, para conversar com ele, e disse: presidente, escolha logo um técnico. E nós temos jogos pela frente, 2 jogos depois, o Brasil estava fora da Copa, o Tite estava fora da seleção, e ele não se decidiu por ninguém. Aí surgiu o nome do Ancelotti. O técnico vai ser o Ancelotti. Coloca o Ramon como interino. Interino na seleção brasileira, coisa feia. O técnico vai ser o Ancelotti. Ancelotti não veio. Coloca o Diniz. Mais o interino na seleção brasileira, coisa feia. Diniz sai. Ancelotti renova o contrato com o Real Madrid. Ancelotti é passado, não tem mais Ancelotti. Entra o Dorival, sai o Dorival. E eu escuto de novo o nome do Ancelotti. Os nomes poderiam ser Ancelotti, ou Jorge Jesus, ou Abel Braga, ou Felipe Luiz. O Ancelotti deu uma entrevista ontem dizendo que tem muito carinho pelo futebol brasileiro, mas que ninguém falou com ele, que isso é assunto do passado até o meio do ano. Ele é técnico do Real Madrid. Ponto. Acabou. Antes disso tem que ter convocação para os jogos de junho, dia 5 de junho, contra o Equador, e dia 10 de junho contra o Paraguai. Quem será o técnico da seleção brasileira? Então o nome é Jorge Jesus. Alguém falou com alguém que trabalha com alguém, com o Jorge Jesus, alguém da CBF, é muito alguém. Eu falei com o Jorge Jesus ontem, conversei com ele, e ele me disse: amigo, nunca ninguém falou comigo, nunca fui convidado, nunca fui sondado. Mas, Jorge Jesus, você disse que seria um sonho ser técnico da seleção brasileira, mas nunca ninguém falou comigo. Eu nunca fui sondado, nunca fui convidado. Eu penso no meu clube, no Campeonato da Arábia Saudita e no Mundial de Clubes. Então, o recado vai direto para o senhor Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. O senhor teve 100% dos votos agora para ser reeleito. A obrigação é sua e é urgente. O senhor tem a obrigação de urgentemente dizer: eu quero esse técnico, se não for esse, eu quero esse. Vou atrás deles. Diga alguma coisa, porque o que está acontecendo é deprimente. Não é bom para a história do futebol brasileiro. O Jorge Jesus quer a seleção brasileira, está muito claro isso. O contrato dele termina agora no meio do ano. Mas é possível, sim, pelo que apurei, ele sair do Al Hilal antes do Mundial de Clubes, negociando com o clube saudita. Talvez a CBF tenha que pagar uma multa, mas é uma negociação viável, factível. No máximo iria até o final de maio, ou seja, em junho, começo de junho, ele poderia assumir a seleção, fazer a convocação e nas datas FIFA de junho, o Brasil joga contra o Equador e contra o Paraguai, Equador fora, Paraguai em casa, ele poderia já comandar a seleção brasileira. Eu vejo como a melhor opção. Por quê? Jorge Jesus conhece o futebol brasileiro, sempre acompanhou o futebol brasileiro, até porque quando treinava times portugueses, ele estava sempre de olho no mercado brasileiro para contratar jogadores e tudo mais. Tem o respeito do torcedor brasileiro, não só do Flamengo, onde ele foi muito bem, onde ele mudou aqui o rumo das coisas no futebol disputado no país,
né? Então o torcedor do Flamengo o adora e os demais têm respeito por ele, que sabe que ele é bom. E não baixa a cabeça para jogador nenhum. Isso é muito importante nesse momento. A seleção brasileira precisa de alguém que saiba se impor perante os jogadores, exigindo, cobrando e dando, evidentemente, respaldo àqueles que forem bem colocando para jogar. E outra coisa, a filosofia de jogo do Jorge Jesus é uma filosofia que agrada o torcedor brasileiro e combina com a seleção do Brasil. Agressivo, ofensivo, quer a bola, finaliza, vai para cima, marca alto e é um técnico que poderia, pelos seus conhecimentos, do meu entendimento, até ter feito uma carreira internacional mais marcante. Mas não fala outras línguas, só fala português, tem outras questões também de temperamento que talvez tenham sido importantes na sua trajetória, no sentido de não chegar a treinar os maiores clubes do mundo. Mas pode treinar a seleção mais vezes campeã do mundo, e nesse contexto eu acho que é o nome mais interessante. Por quê? O outro nome que a CBF deseja, que é o Carlo Ancelotti, dispensa maiores comentários e análises, é o técnico do Real Madrid com contrato em vigor. Então teria que o Real Madrid abrir mão do seu treinador antes do final da temporada, dos momentos decisivos. Está jogando Copa do Rei, Campeonato Espanhol, tudo com chance. Liga dos Campeões e tem o Mundial de Clubes. Vai liberar? Não vai liberar o Ancelotti, gente. É diferente do que havia antes daquele interesse, quando o Brasil botou lá o Fernando Diniz para esquentar lugar e ficou esperando o técnico italiano. Naquele momento, o contrato dele estava se aproximando do fim. E aí ele poderia vir. Só que no momento em que o Real Madrid procurou o Ancelotti para renovar o contrato, coincidiu com aquele período em que o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, foi afastado na justiça. Então, veja bem, o cara recebeu a proposta de renovação do Real Madrid e quem estava na presidência da entidade que queria contratá-lo, a CBF, foi afastado justamente naquele momento. Voltaria ou não? Claro, ele foi lá e já renovou. Se ele pensou na seleção brasileira em algum momento, dali não teve como continuar pensando. Garantiu a permanência no principal clube do mundo, o grande campeão europeu. Então é isso. Jorge Jesus, deixando claro que não tem problema com o Neymar. Se depender dele, fica claro, o Neymar, estando bem, físico e tecnicamente, joga na seleção. É importante frisar isso. Trazemos para você as aspas do técnico português que está lá na Arábia Saudita. E voltou a viralizar também um vídeo de quando o JJ era técnico aqui no Brasil e ele falou sobre a possibilidade de treinar a seleção brasileira. Confere aí o que ele falou. A pergunta mais importante que eu queria fazer, modestamente, que nós todos, o Brasil quer saber, como você reagiria à possibilidade de ser convidado para dirigir a seleção brasileira? O que você acha dessa possibilidade de ser convidado? Eu estava só querendo um clima para chegar nisso. Eu penso que não há nenhum treinador do mundo, não é, que podia rejeitar um convite da seleção do Brasil. Penso eu. E muito menos eu, não é? Isso seria não só um orgulho muito grande, como o marco histórico da carreira, da minha carreira, como treinar aquilo que eu acabei de dizer, treinar, ter a possibilidade de trabalhar com os melhores jogadores do mundo. E os jogadores brasileiros, volto a dizer, são os melhores jogadores do mundo, não só em quantidade, mas também em qualidade. E direi mais, eu acho que um selecionador da seleção do Brasil pode ser campeão do mundo e vice-campeão, ou seja, pode fazer duas seleções. Você entende que o Brasil, o potencial brasileiro, é possível se formar duas seleções, tenho essa opinião. Uma seleção A e B, chegue numa Copa do Mundo e de repente essas duas seleções... É muita quantidade para se fazer uma grande seleção ao nível de que foi nos últimos não, mas naqueles anos que a gente está a falar, não é? De referência do que é a seleção do Brasil. Isso para mim seria um orgulho enorme. Não posso ter outra opinião. Não sei, não. A minha convicção é exatamente essa. E agora, os momentos também não são fáceis, não é? Vamos imaginar, os treinadores, a seleção, neste momento as seleções que não têm treinador, estão à procura de treinadores. Por isso é que já falei numa concretamente que foi a Portugal me perguntar se eu estava interessado. E portanto, daqui a uns meses, quando acabar o Campeonato do Mundo, se quem quiser procurar um treinador, esses treinadores estão a trabalhar. Então, rapaziada, é isso aí. O Jorge Jesus é um nome muito bom para a seleção brasileira e talvez seja uma aposta bem confiável, sim, porque a gente tá falando que tá faltando um ano, né, para a Copa do Mundo. Eu acredito que ele possa sim trazer o Hexa, já que o
Carlo Ancelotti do Real Madrid mais uma vez rejeitou a seleção. E então, assim, há essa possibilidade do Jorge Jesus vir para o comando da seleção e fazer um bom jogo, né? Bons jogos, treinar melhor essa seleção nesse período de um ano que ele tem para a Copa do Mundo e colocar o Brasil de volta na roda, beleza? Mas é isso aí, assim que a gente tiver mais informações, eu vou voltar aqui para atualizar vocês, beleza? E mais uma coisa, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixa um like, deixa um comentário e é isso aí. Todo dia, sempre que possível, eu vou trazer coisa nova aqui pro canal. Tamo junto. Análise no som, de play é paixão, fute play é paixão.